Quero comunicar com você hoje sobre uma coisa muito importante. Importante por quê? Porque ela envolve a nossa vida, que é a nossa vida futura, seja ela com Deus ou seja ela sem Deus. Sabe que a história de um rei governando ou reinando é antiga no mundo. Isso começou com aquelas guerras, aqueles homens tentando tomar parte do outro, e você conhece isso, até hoje ainda existe, né? Nós estamos vendo ainda no mundo tem isso hoje. Mas Jesus recebeu um questionamento pelos fariseus. Quando viria o reino de Deus? Porque eles esperavam um rei forte, poderoso, que pudesse chegar a resolver todos os problemas, vencendo as nações inimigas e daí por diante, né? Você conhece parte dessa história. Mas Jesus dá uma resposta que nós precisamos meditar e pensar. O que é um rei e o que é um reino? Da parte física nós entendemos bem, mas e a parte espiritual? Como é que funciona isso? Como eu faço para ser um cidadão de um reino que eu não estou vendo? Que o rei não está presente fisicamente. Eu não estou vendo um território. Percebeu como é difícil isso? E os fariseus interrogou Jesus e pergunta: quando é que vai vir o reino com o seu rei para estar nos ajudando aqui? Esse comentário e a resposta nós temos em Lucas 17, a partir do versículo 20, do Evangelho segundo doutor Lucas. Lucas era médico, né? Não sei se você já tem conhecimento disso, mas se você já tem, estou só reforçando. Se você não tinha, está vendo agora. Jesus foi interrogado por aqueles líderes religiosos, né? Uma das religiões maior naquele período, que é os fariseus. Olha comigo o versículo 20 do capítulo 17 de Lucas. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Isso tem causado alguma coisa grande desde os tempos antigos. E nos nossos dias não é diferente. O homem está tão preocupado em ver coisas que são visíveis aos olhos, físico, mas ele é espiritual. E Jesus fala que o reino está dentro de cada pessoa. E você fala, mas como pode ser isso? Até onde vai o reino? Quem é o rei? E Jesus fala que para isso ele veio a este mundo, para ser rei, para ser sumo sacerdote, não aqui nessa terra, mas lá naquele tabernáculo que foi construído não por mãos de homens, mas pelo próprio Deus, lá no seu reino eterno. E ele faz o seguinte, Jesus falando para ele, né? Viria o reino de Deus quando viria? Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, como nós podemos identificar hoje um cidadão do reino? É aquela pessoa que está seguindo os ensinos de Jesus Cristo, que é o Rei. Mas olhando na rua, no meio de uma multidão, você não sabe se ele é um cidadão do reino ou não. Podemos conhecer algumas pessoas que estão seguindo o que Jesus ensinou, que estão perto de nós, mas fora disso, não temos noção nenhuma. Talvez você vai dar bom dia para alguém que é um cidadão do reino, mas você não sabe. Talvez você vai viajar num avião para um outro país com cidadãos do reino, mas você não sabe, porque é uma pessoa estranha. Enquanto o reino físico dava para saber, porque o reino estava comandando aquela parte, e ele fazia parte daquele rei, daquele reinado daquele território. Essa é a diferença. E Jesus continua conversando com esses fariseus.
e fala: vocês devem ter cuidado, porque vocês vão estar fora desse grande rei, fora desse grande território espiritual que ele vai estar dirigindo. Se vocês não prestar bem atenção no que o rei está ensinando. Jesus continua conversando com eles, né? A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá tempo em que desejareis ver os dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está, não vos vades, nem os sigais, porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade até a outra dos céus, assim será no seu dia o Filho do Homem. Está dizendo: vocês procuram o mais rápido possível ser um cidadão, ser um súdito desse reino espiritual, porque vocês estão só olhando o lado físico, o lado espiritual. E o dia que vocês nem imaginar, ele vai acontecer, a volta do seu rei para buscar aquele cidadão do seu reino. E vocês vão ficar de fora. Mas lembre bem, isso vai acontecer e vocês não vão realmente saber porque vocês estão parados olhando para as coisas físicas e não estão querendo ver algo espiritual. Eu sou o rei espiritual. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é lá dos céus. E eu vou voltar um dia para buscar. Mas primeiro vai ser rejeitado o rei, que seria Jesus, vai ser morto, vai ser crucificado. Essa geração vai me rejeitar. E os fariseus olhando. Mas não é só os fariseus que rejeitam Jesus como o rei prometido por Deus, que sentou no trono de Davi. Davi foi o grande rei e estabeleceu um trono. E o seu descendente está sentado nele, não aqui na terra, lá nos céus. Olha que Jesus falou um pouco mais. Porque assim como o relâmpago, está dizendo que Jesus vai fazer isso, né? Versículo 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por esta geração. Lembra que os judeus foi que entregou Jesus às autoridades romanas, porque Roma estava governando forçadamente, os judeus estavam embaixo dos pés dos romanos. Jesus chegou bem no meio desse reino. E eles tinham uma fadiga querendo ser libertado. E Jesus chegou e não quiser ser libertado. Eles estavam tão preocupados fisicamente em ver essas coisas que esqueceu de enxergar espiritualmente. Muitos hoje estão tão preocupados fisicamente e estão esquecendo de ver espiritualmente as coisas de Deus. E Jesus vai continuar conversando e vai citar alguns exemplos. Aconteceu quando Noé construiu a arca, de repente ninguém percebeu e veio muitas águas. Depois ele fala mais um outro episódio da cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que estavam tão preocupados carnalmente que veio fogo e enxofre dos céus. Algumas pessoas saíram. Nós podemos ver Ló, sua esposa e as duas filhas. E mesmo assim, a mulher de Ló ainda resolveu olhar para as coisas físicas que trazia satisfação, né, carnal, se perdeu também. E depois ele vai citar um pouco mais, também nos anos 70, a destruição de Jerusalém pelos romanos, que dizimou toda aquela nação. E você sabe disso. A nação, com um território físico, é o que eles esperavam, voltou a existir por Israel só no ano 48 agora dos nossos dias. Eu nasci no ano 55, então 7 anos antes que foi estabelecido novamente aquele território físico
dos judeus, que é Israel, que nós conhecemos hoje, né? Jesus está falando sobre isso. E depois ele fala de uma outra vinda, que aí termina tudo. Deus está mostrando através de Cristo, mostrando claramente que a parte física é um período só da vida do homem. É para procriação, para multiplicar, porque é da multiplicação que vai sair o cidadão do reino, que é espiritual. Deus ainda está preservando até hoje. Por isso eu estou aqui, você está aí e nós estamos conversando sobre esse assunto ou relembrando esses assuntos. Mas veja o que Jesus falou um pouco mais, né? A partir do versículo 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por esta geração, né? Que rejeitaram. Assim como foi no dia de Noé, será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, né? Isso aconteceu isso, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Decidiu olhar para algumas coisas e ficou parada, se perdeu no tempo. Ela não prosseguiu o caminho espiritual. Ela lembrou de bens físicos. É assim que os fariseus estavam esperando chegar ao reino de Deus. Um rei forte para reinar, para dominar as outras nações. Deus não vai fazer isso. Enquanto existir o mundo, vai existir guerras, rumores de guerras, pessoas tentando tomar o que é do outro, maior ou menor. Mas Jesus continuou conversando com esse fariseu. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro, duas mulheres estarão juntas no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. O que Jesus está querendo dizer? Busque o reino espiritual, porque o dia que ele der a palavra final, o Pai der a palavra final, aí muitas pessoas vão ser deixadas, porque não estão buscando espiritualmente, mas estão atrás de coisas físicas. Então alguém perguntou para Jesus: Senhor, mas aonde vai ser isso? Sabemos que o Senhor vai voltar um dia para buscar aquele cidadão que são cidadão de um reino espiritual. Onde vai ser isso? Essa pergunta deve ser para mim e para você. Pergunta a ele também. Senhor, onde vai ser isso? Lá no Japão? Na África? No Brasil? Estados Unidos? Aonde vai ser isso? O dia que der a palavra final, aqueles que se esforçaram por entrar num reino espiritual e enfrentaram dificuldades, mas batalharam por esse reino, seguindo o seu rei, que é Jesus Cristo. Como é seguir Jesus Cristo? Ele deixou escrito tudo o que você deve fazer. Para ser um cidadão do reino, ser educado por ele para ser um cidadão do reino. Fizeram essa pergunta para Jesus: quando vai ser isso e onde? Então lhe perguntaram: onde será isto, Senhor? Respondeu-lhe Jesus: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Aonde estiver um ser humano, na volta de Jesus, naquele que vai terminar tudo, para buscar os seus
que estão vivendo como súditos num reino espiritual. Aonde vai ser isso? Aonde estiver ser humano, vai acontecer isso. Então, dois estarão trabalhando em um lugar, um será levado e deixado o outro. Dois podem estar dormindo, marido e mulher. Se os dois estiver seguindo, né, um reino e um rei espiritual, os dois vão ser levados. Mas se um estiver e o outro não, um será levado e o outro deixado. Aí ele fala, onde estiver aquelas pessoas que não for ser levado, o seu corpo vai ser comidas de chacais. Vai ser destruído assim. É bom a gente pensar nessas coisas, porque o nosso tempo é hoje. O nosso rei é o Jesus Cristo. Ele foi o enviado do Pai. Ele veio trazer um reino espiritual. Porque o Pai é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lembra da mulher samaritana? Jesus conversou com ela lá naquele poço de Jacó, em João capítulo 4. Nós podemos ficar perdidos se estamos enxergando só as coisas físicas dessa vida. Precisamos aprender a enxergar as coisas espirituais, porque assim nós vamos praticar as coisas através dos ensinos que Jesus deixou e revelou através do seu Santo Espírito. Que Deus nos abençoe e nos ajude a enxergar enquanto há tempo um reino espiritual e buscá-lo incessantemente e achar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Se você está inscrito em nossa página, seja sempre bem-vindo. Espero estar ajudando. Se você só está nos visitando, também faça o mesmo. Se inscreva para receber novas notificações quando estiver enviando novos vídeos. Que Deus nos ajude e nos abençoe a manter firme a nossa confiança e a nossa fé no Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que deu a vida para nos salvar da perdição eterna. A Ele toda a honra e toda a glória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.